Agora nós vamos falar sobre o sincronismo 3 em 1 na sua estrutura, ou seja, quais são os pilares que sustentam o ser humano na sua totalidade. Para que o ser humano seja feliz, é necessário, para que ele seja pleno, essa estrutura como esse banco aqui. 3 em 1. No momento que você tem a área financeira, tem a área pessoal e a área espiritual desenvolvida, aí sim você consegue entender que essas áreas elas precisam ser trabalhadas dentro de uma totalidade equilibrada. Como assim, Jackson? Muitas pessoas buscam só satisfação financeira. Então, querem ter dinheiro a qualquer custo. Sacrificam muitas vezes a área espiritual, sacrificam muitas vezes a área pessoal por conta do dinheiro. Não adianta, porque a pessoa vai ter dinheiro e ela vai ter uma lacuna dentro dela a ser preenchido, porque a satisfação plena está nesse equilíbrio dos três. Assim também, muita gente busca ser feliz, ser satisfeito só ela. Então, não liga para as outras pessoas, não liga para ter dinheiro, não liga para a espiritualidade, não liga para nada. Então ela quer ser feliz. Infelizmente, pessoas assim, existem muitas, né? Também não serão plenas, também terão lacuna dentro delas, que serão preenchidas por outras áreas, né? Só que ela nunca chegará na plenitude. Assim acontece também, né, com muita gente que fica dentro de igreja, dentro de uma instituição religiosa, dentro de trabalhos sociais, enfim, desenvolvendo algo que acredita ser a espiritualidade e abre mão da família, de pessoas, de amigos, de dinheiro, e ela quer só achar que vai se realizar fazendo essa única coisa. Infelizmente, ela também se engana, ela vai ter lacuna dentro dela e só vai ser preenchida se ela tiver essa estrutura aqui, porque a vida plena tem a ver com os 3 pontos em sincronia, e aí sim a prática do dia a dia dessa estrutura que vai levar a pessoa a ter a vida plena. Então, para nós começarmos a essa estrutura e explicar ponto a ponto, nós vamos agora começar pela área financeira. Eu vou trabalhar 3 pontos da área financeira para que você consiga se estruturar de uma forma consciente, de uma forma equilibrada. E a primeira dela é a organização. A organização também está dividida dentro dela em 3. O primeiro ponto é você ter a organização sobre entradas e saídas. O que é isso? Cara, aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. Os teus ganhos, eles precisam ser computados e entendidos e estar muito bem claro, assim como também tudo aquilo que você gasta. Então, se você não tem uma organização de entradas e saídas, é hora de você começar a se organizar nesse sentido. Segundo ponto, dentro da organização, é você se livrar das dívidas. Esse tem que ser o teu foco principal. Uma vez que você tem dívida, você precisa se livrar dessas dívidas. E o terceiro ponto é você possuir reservas e também investimentos. Então veja nesse ponto, uma vez que você entendeu entradas e saídas, que você quer se livrar das dívidas, na tua mente tem que estar muito claro de que você precisa ter reservas e fazer investimentos. Uma vez que você entendeu isso, agora é hora de ir para o teu segundo ponto, que é o ponto do planejamento. E ninguém consegue planejar tudo sozinho. Por isso que eu sempre aconselho você ter apoio, mentoria para que isso aconteça. O que é isso, Jackson? Não é alguém que vai decidir por você, mas alguém que vai pensar com você, alguém que vai te dar instruções para que você possa, então, ponderar essas instruções e realizar da melhor maneira possível aquilo que é o teu foco. Então veja, a mentoria, o apoio é como se fosse a multidão dos conselhos. E na multidão dos conselhos você vai poder buscar essa sabedoria de execução. Então, uma vez que você tem esse apoio, você pode então mapear de acordo com aquele teu objetivo. Veja, se eu controlei as minhas entradas e saídas e eu não tenho dívida, agora é hora de você buscar reservas e investimento. Como que eu vou fazer isso? Você vai buscar dicas dessas mentorias, desses apoios, e aí você vai agora traçar um plano, você vai mapear um plano de execução, para que você possa, então, priorizar aquilo que você tem como realidade na tua vida. E se o teu caso olha, eu tenho dívida, então o foco é buscar essa mentoria, apoio, mapear as suas dívidas para que você possa priorizar quem que você vai pagar. Então veja que essa sequência de organização, planejamento, ela funciona para qualquer pessoa dentro de qualquer realidade. Basta você parar e estruturar de acordo com aquilo que é a sua verdade. E o terceiro ponto é a prática. Veja,
Se você começou algo e não finalizou algo, é porque você não teve a prática, você teve só a teoria. A prática, ela tem início, meio e fim. Uma vez que você entendeu isso, agora é hora de você continuar, dar continuidade naquilo que você estipulou como prioridade. Essa é a prática. Para depois, então, você buscar forças. Terão dias que você não terá vontade de continuar aquilo que você começou, aquilo que você planejou e aquilo que lá no início você teve toda a força. Então aqui entra a prática de você buscar um recurso interior também para que você consiga aí ter força suficiente para conquistar e fechar esse primeiro pilar bem estruturado na tua área financeira. Agora que nós entendemos que a vida plena ela é na verdade a prática, né? Depois que nós temos os pilares do financeiro, do espiritual e do pessoal estruturado dentro de um equilíbrio, e a gente entende que o financeiro ele está subdividido em organização, planejamento e prática, agora a gente vai estudar um pouco sobre a área pessoal, que também está subdividido entre individual, coletivo e externo. O que é o individual? O individual tem tudo a ver com aquilo que está ligado exclusivamente com você. Por exemplo, o trabalho que você executa, aquilo que você faz, aquilo que é a sua satisfação pessoal, por exemplo, com a sua saúde, aquilo que está ligado você com a sua satisfação pessoal em relação a você mesmo. Tudo isso está ligado com a parte individual. O coletivo tem a ver com as pessoas. Embora você faça parte do todo, você não pode pensar somente na sua saúde. Você tem que pensar também na saúde dos teus filhos, da tua família, quando nós pensamos numa educação alimentar dentro da nossa casa. Quando você pensa, por exemplo, no teu trabalho, que tem a ver com a sua satisfação pessoal no seu trabalho, mas você está trabalhando em algo que não tem a ver com aquilo que você buscou, então você é meio insatisfeito. Mas esse impacto, né, de você, por exemplo, pedir demissão, às vezes pode impactar no coletivo, na tua família. Então você tem que ter muito cuidado em algumas decisões que não competem só no âmbito individual, tem a ver com o coletivo. Então nós vamos trabalhar isso também. E a parte externa tem a ver com o todo e com os outros também. Não adianta a gente achar e falar que não importa o que os outros pensam, porque o que os outros pensam também tem impacto direto na nossa satisfação dessa área pessoal. Então tem a ver sim, claro que a gente tem que saber ponderar, assim como foi anteriormente naquele processo que nós falamos ali de ponderação, de equilíbrio, também na área financeira nós também temos que aplicar nessa área pessoal. No entanto, nós não temos também desconsiderar tudo aquilo que o externo pode nos apresentar. Então veja, também não é certo você na parte individual cuidar só de você mesmo e esquecer os outros, porque eu preciso me satisfazer nessa minha área, na área pessoal. Então eu vou buscar melhorar na minha saúde, vou buscar um emprego que melhor me convém, sabe? Vou fazer somente o que me satisfaz. Também não cabe isso. Aqui você tem que também pensar no coletivo e também não só no coletivo, porque às vezes a pessoa se anula em função de um filho, se anula em função de uma esposa, do marido, se anula em função de um trabalho, enfim. Então aqui também não é certo. Você precisa ter esse equilíbrio tanto no individual quanto no coletivo, também no externo, tá bom? E agora nós vamos ver, assim como nós vimos na parte do pilar do financeiro, quais que são as estruturas, a sequência que você tem que trabalhar para que você seja completo também e consiga estruturar esse pilar. E a primeira coisa é você identificar aquilo que é ruim, o que é bom e o que é ótimo dentro deste contexto, tá bom? No momento que você entendeu isso, que é ruim, bom e ótimo, você agora vai ter que se livrar daquilo que é ruim, para que você possa então projetar a sua vida pessoal, a área pessoal, para aquilo que é ótimo. Então veja, você tem todo esse entendimento do que é ruim, bom e ótimo, você agora vai se livrar do que é ruim de imediato para depois projetar para aquilo que é ótimo. A mentoria, o apoio é extremamente importante também nas questões pessoais. Por quê? Uma vez que você expõe a alguém que tem conhecimento, pode ser clinicamente, pode ser algum apoio familiar, pode ser alguma pessoa que
já viveu, ou até aquele que não viveu a mesma experiência que você, mas compreende aquilo que você deseja viver na sua individualidade, na sua pessoalidade, né? Na área pessoal, é importante você ouvir os conselhos para novamente ponderar e então você consegue aí avançar para um outro nível que é mapear aquilo que você de fato precisa fazer para que você consiga chegar nesse ótimo. E aí você tem aquela priorização dentro desse mapeamento. Então você tem que ter essa sequência de mentoreamento, mapeamento e priorização também dentro dessa área pessoal para que você possa, da mesma forma, iniciar um plano de ação para que na prática você viva o início, meio e fim, dê continuidade naquilo que vai realmente satisfazer na sua área pessoal para que possa chegar a buscar alguma força motivacional, sabe? Algo de dentro de você para que você possa, então, conquistar e chegar à plenitude também nesse segundo pilar. Então, veja, você estruturou a área financeira, você já tem o teu planejamento aqui, você agora está planejando, estruturando a tua área pessoal para, então, fechar esse sincronismo e nós vamos, então, avançar para trabalhar nessa outra área. E uma vez que a gente entendeu agora que a parte financeira ela está subdividida em organização, planejamento e prática, né? E a área pessoal ela tem a ver com o individual, com o coletivo e com o externo, agora é hora de nós trabalharmos a área espiritual. E a área espiritual ela leva um pouquinho de diferença em relação às outras duas áreas. Por quê? Porque as outras duas áreas têm a ver com a nossa individualidade, com a nossa pessoalidade, e com a mutabilidade do ser humano na aplicação. No entanto, as verdades ali adquiridas, elas são verdades absolutas, não é? Uma vez que você, por exemplo, ganha mais e gasta menos do que você ganha, certamente você vai ter um resultado positivo. Então, isso é uma verdade absoluta. Não tem como nós questionarmos alguns pontos que foi abordado, tanto na questão pessoal como na questão financeira, né? Na área espiritual não tem o mesmo segmento que as outras duas áreas, porque, por exemplo, nunca houve casos de que pessoas voltassem depois de ter morrido para contar e falar assim, ó, temos evidências concretas de que isso é a verdade. Então, a atribuição sobre a certeza absoluta em uma determinada religião, ela não pode ser vista como uma verdade absoluta. Fenômenos acontecem tanto na religião como fora da religião. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa área espiritual é que ela não é totalmente absoluta, assim como as outras duas áreas podem ser. Então, partindo desse princípio, também está subdividido entre conceitos, religião e espiritualidade. Quais que são as realidades desses três pontos? A primeira coisa do conceito é que nós precisamos estar dispostos para mudança de mentalidade. Porque uma vez que nós ouvimos algum determinado grupo de pessoas anunciar sobre uma determinada fé, né, aquilo passa a ser verdade para nós. No entanto, muitas vezes, dependendo da mutabilidade do ser humano, pode não fazer mais sentido lá na frente. Então, nós temos que ter essa disposição para mudança de mentalidade. E depois entender, existe sim algo que é divino, existe sim Deus, né? Ainda que as pessoas não falam em Deus, ainda que uns falam que é o divino, que é o eterno, né? Que é o criador de todas as coisas, né? Que é Jesus, outros dizem que é uma força maior, a natureza, enfim, dependendo da crença, aqui o conceito precisa ser entendido como algo que está acima da matéria. Dentro da questão da religião, tem muitas coisas que são ditas como verdade que pode aplicar-se ou não, por isso a interrogação. Eu devo seguir, de fato, doutrinas da religião? Eu devo, de fato, seguir algo que sempre me diz que eu estou em falta? Esse é o conceito da religião como um todo. Você precisa seguir uma doutrina porque você sempre está em falta e não existe algo pleno. Você sempre vai ter que fazer e o bom será quando você chegar no pós-vida, sabe? Depois que você morrer, aí sim você tem como viver a plenitude. No entanto, essa é uma verdade que está sobre um conceito da religião. E existe também o conceito da espiritualidade, que é aquilo que vem
além da matéria. Nós temos só insights das verdades de ensinos sobre algo que é espiritual. Então, a espiritualidade, ele leva a esse conceito, a esse entendimento de que a vida, a verdade, o desfrute, a plenitude está nessa terra enquanto nós vivemos. Depois, não tem como nós sabermos e afirmarmos nada. Ninguém voltou depois da morte, né, para nos contar como foi, exceto Jesus Cristo de Nazaré. O único que voltou, que morreu uma morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, viveu entre a humanidade 40 dias, foi Jesus Cristo. E ele ensinou muitas coisas acerca da espiritualidade. Humano algum poderia ser ouvido a não ser Jesus Cristo nessa questão pós-morte. Ninguém voltou e pode afirmar nada. Jackson, mas como eu ser pleno na área espiritual se isso é tão vago assim, né? Você falou tantas coisas aí, o que eu devo seguir? Tem gente que se sente completo e satisfeito, por exemplo, fazendo obras de caridade, né? E isso eleva o nível espiritual da espiritualidade. Ela não está fazendo algo só para se satisfazer, mas ela faz em função do próximo, de ajudar pessoas. Então, uma vez que ela faz isso, se sente bem, tem a ver com a realidade dela, para o momento que ela está vivendo e desfrutando de algo espiritual. Tem outras pessoas que estão dentro de uma instituição religiosa e ali fazem ações, né, dentro dessa instituição e estão satisfeitas dentro dessa realidade. Então, uma vez que ela está fazendo isso, respeitando lá esse sincronismo 3 em 1 do ser humano que ela é, na sua individualidade, na sua pessoalidade e na mutabilidade a qual ela está inserida, também ela está desenvolvendo a parte espiritual. Então isso é muito relativo, isso depende de pessoa para pessoa, né, do conhecimento, do envolvimento e de um fator muito importante, a fé de cada um, a crença de cada um, para que você possa desenvolver esse terceiro pilar. O sincronismo 3 em 1, ele desenvolve algo dentro de você. Eu não tenho como dizer para você o que de fato vai se aplicar dentro da realidade espiritual. Ela também é algo muito pessoal. Então, uma vez que você busca esses entendimentos, que existem conceitos que precisam ser inseridos dentro de nós, mudanças sobre o divino, sobre o homem espiritual, que existe uma religião predominante hoje no mundo que impõe algumas regras, e existe também a espiritualidade, algo que vai além da matéria, você precisa também ponderar. E também nesse caso da espiritualidade, nessa área da espiritualidade, é importante também você ter alguns mentores, né? Alguns apoios que vai trazer algumas informações acerca desse todo, né? Trazer alguns conselhos e você também vai ponderar esses conselhos e aplicar aquilo que tem a ver na sua vida. Então, uma vez que nós equalizamos esses 3 pontos, que nós entendemos isso tudo, que nós colocamos isso dentro de um sincronismo, mas de uma forma ponderada, nós conseguimos agora nos estabilizar, né, sobre esses pilares e respirar. Então nós conseguimos desfrutar desta vida de uma forma plena. Nós temos esses 3 pilares desenvolvidos e aí nós temos esse período aqui do 0 ao 100 para gozar do melhor dessa terra, desfrutar desta vida plena, sem pensar naquilo que nós não temos certeza, porque a nossa certeza é que nós viveremos do 0 ao 100 e a nossa certeza é que viver de uma forma plena, satisfatória, é o que vai nos trazer alegria durante esse período. Pós esse período, é um outro momento nas nossas vidas, é um outro momento da nossa pós-vida, vamos dizer assim. Assim como o processo existe nas áreas naturais das nossas vidas, eu acredito também que o processo existe e o nosso processo hoje é viver o ser humano desenvolvendo essas 3 áreas